Fala galera, hoje vai ser argumentado, analisado sobre o voto impresso na Câmara dos Deputados. O presidente do STE, Barroso, um grande Barroso, ele mesmo, vai argumentar, vai falar sobre a urna eletrônica, vai mostrar por que a urna eletrônica é confiável. E mais Bolsonaro quer o voto impresso. E isso está em trâmite na Câmara dos Deputados, está no Senado. Na minha opinião, o voto impresso pode ser um pouco de retrocesso. Mas ao mesmo tempo, a urna eletrônica ela não dá a impressão do seu voto. O certo seria você sair a impressão do seu voto para quem você votou. O Brasil é um dos poucos países que as urnas eletrônicas não fazem isso. Se você for pesquisar a profundo, não faz. E o que vai dar? E o prejuízo? O Barroso quer dizer que se imprimir os papelzinhos de comprovante de quem você votou, é um prejuízo de 2 bilhões na próxima eleição. Prejuízo vai ser um orçamento a mais de 2 bilhões. O voto impresso, ele injeta muita coisa na situação dele. Ele precisa de segurança, acima de tudo. Por que segurança que eu falo? Isso pode ser fraudado a qualquer momento. Tanto a urna eletrônica quanto o voto impresso podem ser fraudados. Eu te falo que o voto impresso pode ser fraudado porque vai ter morto. Tem gente aqui, ainda mais no Brasil, tem voto que vai ter morto votando. Porque não vamos muito longe não. Quando os clubes brasileiros de futebol fazem a votação que é impressa com cédula, papel, tem clube aí que morto está votando, que sócio de outro clube está votando no clube. Aí você para analisar nas eleições presidenciais, nas eleições de governador, senador, porque vai ser uma eleição grande. Aí você para analisar, você acha que isso aqui no Brasil vai ser bem implementado? Ou vai ser mais uma massa de manobra, mais uma situação bem criada? Porque tem que ter segurança. Aí vamos supor, uma segurança muito grande para levar os votos que acabou de votar, vamos levar o voto para tal lugar para ser contado. Aí vai ter que ter uma segurança grande para não ter no meio de roubar esses votos ou alterar os votos. No Brasil é muito complicado, uma situação muito complexa. A urna eletrônica também tem como ser fraudada através de hackers, etc. e tal. É uma situação complexa. Na minha opinião, o Brasil teria que investir sim. A pessoa votou e sair a impressão dos seus votos ali, ele tem como provar em quem votou, em caso de fraude e mudança nas eleições. Só que isso vai dar um custo de 2 bilhões. Agora, o que eles também falam é que se mudar totalmente para voto impresso, vai ter um custo muito maior. E isso é evidente. O custo para a economia seria maior, exorbitante. Você vê a prova nas eleições nos Estados Unidos, voto impresso. E teve suspeita de fraude. Suspeitas de fraude. Onde Donald Trump poderia ter ganho em alguns lugares e não foi. Aconteceu a situação do correio. Então são essas situações que nos Estados Unidos é voto impresso, mas teve esse problema nessa última eleição, que foi muito polarizada. Você acha que em 2022 não vai ser polarizado no Brasil? Vai ser muito mais polarizado. Onde vamos ter, de um lado Bolsonaro, de um lado Lula. A gente espera que tenha uma terceira via, menos anarquistas que os dois são, que tem ideias que não mudam o Brasil só vai para trás. Mas o que se diz é que vai ficar entre essas duas vias, por burrice do brasileiro, mas é essa a realidade que está se mostrando para a gente. Bolsonaro quer o voto impresso. Isso ele vai brigar, ele já disse que ele quer mesmo, mas tem que ser analisado. O presidente do TSE vai mostrar os benefícios da urna eletrônica. Mas também eu concordo que tem que ter a impressão do seu voto, de quem você votou. Vai ter um gasto mais de 2 bilhões. Mas para isso também teria que reduzir do fundo partidário. Acha mesmo que os políticos vão liberar do fundo partidário? Acha mesmo que eles vão deixar essa opção aberta? Porque o fundo partidário é exorbitante. O fundo partidário é exorbitante. Tanto que o presidente Bolsonaro foi contra acabar o fundo partidário. Aí ele deu uma opinião falando, depois que o Rodrigo Maia quis questão do teto de gastos, ele falou,
Vamos tentar argumentar isso. Aí o Bolsonaro falou, tira aí o corte de gasto, tira o fundo partidário. O Rodrigo Maia falou, não. Mas tem vídeos do Bolsonaro defendendo o fundo partidário, como também defende direitos dos políticos. Os políticos têm direitos enormes. Se os políticos não tivessem os benefícios que têm, com certeza poderia se implementar um voto impresso junto com a urna eletrônica. Que você votou na urna eletrônica e sai impresso o papel. Isso eu defendo. Agora eu não defendo mudar totalmente para um voto impresso, porque a gente é brasileiro. Você é brasileiro, você conhece o jeitinho brasileiro de querer burlar as coisas. Ainda mais em voto impresso, que vai ser muito mais fácil de fraudar, como também é na urna eletrônica. Mas na minha opinião, o voto impresso é muito mais fácil de fraudar e vai ser uma forma muito mais fácil de, vamos alterar esse voto aqui, esse voto não existiu. Vocês sabem, não é possível que bolsonaristas e petistas não enxerguem esse ponto de vista. Só enxergar lá fora é voto impresso. Beleza, lá fora é voto impresso. E tem suspeita de fraude. Agora, eu concordo que tem a urna eletrônica e sai o papelzinho impresso para você ter a prova de quem você votou. Porque, aliás, vai ser uma grande votação. Estadual, federal, senador, governador e presidente. Hoje, a ministra do STF, Carmen Lúcia, falou que o ministro da Defesa tem 5 dias para argumentar sobre o Pazuello, da situação do Exército, que é o sigilo de 100 anos, a respeito da ida dele à manifestação bolsonarista. Ele falou que não foi um ato político. É a mesma situação da manifestação da esquerda. Ato político, simples. E o Pazuello sabe que aquilo ali foi um ato político. É um ato em defesa de Bolsonaro. Como esse final de semana foram atos feitos contra Bolsonaro. Então, na minha opinião, analisando as manifestações desse final de semana, foram grandes. A Paulista foi tomada, pedindo fora Bolsonaro, pedindo vacina já. Isso são coisas que Bolsonaro já deve estar de olho, deve estar se movimentando. Mas vamos ver essa situação. Na minha opinião, foi uma manifestação politizada a partir do momento que tem Guilherme Boulos ali hasteando a bandeira, é bem complicado. E a Covid, eles tentam politizar a Covid, falando das mortes, que tem um peso muito grande, ainda mais de Bolsonaro, que não respondeu, seu governo não respondeu o e-mail da Pfizer, que, sinceramente, poderíamos estar hoje com muitas pessoas vacinadas, o Brasil já vivendo numa mudança diferente, a economia já aumentando, mas enquanto isso está tudo estagnado, quem está precisando de emprego não está conseguindo, e os empresários se aproveitando desse momento. Quem é trabalhador sabe como os empresários estão se aproveitando, quem vive de CLT. Galera, se inscreve no canal, ativa os sininhos, peço que vocês comentem aí, compartilhem. Amanhã vai ter mais vídeo falando sobre a situação política do Brasil.